sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado, que hoje recebe a dupla de irmãos que estão à frente do espaço de cuidado, consciência e atenção à saúde, que nome chique, ECOA. Lídia Machado e Caio Machado, sejam muito bem-vindos ao Conexão Mercado. Muito obrigada, Bel. Muito obrigado, Bel. É uma satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa trajetória empreendedora aí, tão intensa, tão curta e tão intensa, né? Eu vou começar logo perguntando para vocês. A Lídia é psicóloga, o Caio é fisioterapeuta, e eu quero saber, essa junção do nome ficou muito legal. E aí, como Conexão Mercado também trata de marketing, comunicação, eu quero saber como surgiu esse nome. O nome foi pensado justamente para trazer um pouco do que a gente entrega nos nossos serviços, né? Então, a gente entrega cuidado, a gente entrega consciência, né? Ensinar a pessoa a ter mais consciência do seu corpo, da sua saúde. A gente entrega essa atenção diferenciada. Então, a gente pensou no nome já traduzindo um pouco do nosso propósito. E o nome acaba, né, Caio, que fica aquela coisa de ecoar, né? Exato. E eu lendo ali um pouquinho... Foram várias reuniões, na verdade. Para chegar nesse nome. Para a gente chegar na sigla que representa e ser sonora o suficiente para ter um impacto, assim, nesse sentido de ecoar, de transmitir, de trazer. Exato. E vocês conseguiram fazer exatamente, quando fica essa coisa do transmitir, reverberar, o ECOA ficou muito isso. E aí, quando você também lê o significado de cada palavra envolvida, ficou muito legal. E ficou exatamente o propósito, né, do espaço. Exatamente. É desafiador, é mais desafiador não trabalhar com o irmão? A gente sempre recebe esse tipo de pergunta. E, assim, tem a parte boa e tem a parte desafiadora, como tudo na vida, né? Acho que, assim, no geral, aproximou muito a nossa relação, né, de parceria mesmo, para além do que a gente é, de família, né? Mas tem os nossos desafios por nós sermos pessoas bastante diferentes. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Realmente aproximou muito mais a gente. Nós somos realmente bem diferentes no âmbito mais pessoal, assim. E eu acho que a parceria de estar junto e estar todo dia nessa luta mesmo, eu acho que foi o que eu mais gostei, principalmente da gente estar empreendendo juntos, assim. E, no geral, então, assim, a gente se equilibra bastante nas características. Complementa, né? Exatamente. Acaba ficando complementar. Lídia, Caio, a gente sabe que saúde, nos últimos anos, se tornou um ponto muito frágil, né? E, ao mesmo tempo que a gente percebe a população mais consciente em relação a isso. Claro, dá muito a se fazer, mas a gente já percebe um movimento, seja de as pessoas buscando muito mais atividade física, buscando se cuidar mais. E esse se cuidar mais, o que eu acho mais interessante ainda, é que ele passa dessa fronteira mesmo de só aquela coisa de academia. Uhum. Então, quando vocês trazem um espaço que fala, olha só, consciência e atenção à saúde, eu achei isso incrível, porque vocês cuidam ali e sai também daquele rótulo, né? De medicina integral, porque ficava muito... Existia antigamente, tinha até um certo abismo que as pessoas mesmo às vezes colocavam por não entender. Então, por isso que eu queria que vocês deixassem aqui contasse assim, o início do ECOA. Como vocês, uma psicóloga e fisioterapeuta, que eu acho que tem tudo a ver, a gente está falando aqui de mente e corpo, né? Que é melhor do que isso, cuidar, poder tratar, porque eu acredito também muito numa questão, e aí vocês me corrigem se eu estiver errada, uma coluna saudável, ela não depende só de como tá, você vai saber falar melhor do que eu, de como tá a tua coluna, e aí falando de parte óssea mesmo. Eu falo porque eu tenho problemas com coluna, afeta a respiração, e aí a tua ansiedade, o teu estresse, a tua rotina, tudo isso de forma geral. Então, o que eu acho mais interessante do espaço de vocês é justamente essa junção. Mas como foi para olhar assim um para o outro, juntar a psicóloga, o fisioterapeuta e levar a profissão de vocês para esse momento de consciência mesmo, de querer despertar nas pessoas a consciência? Bom, Bel, a gente começou, na verdade... Essa história de consciência e cuidado com as pessoas começou na primeira empresa, que era uma empresa familiar. Começou com a nossa mãe, que é fisioterapeuta também. E com a pandemia, os negócios ficaram difíceis e a gente resolveu juntar tudo que a gente tinha. E foi quando a gente realmente se juntou e falou assim, não, a gente vai tocar, mas a gente vai fazer do nosso jeito. E aí foi quando a gente trouxe essa questão também do cuidado e da consciência, uniu mais. Já era um negócio bem integral, num geral, mas a gente botou mesmo essa cara a tapa. Eu acho que foi bem nesse momento, assim, foi em 2021 isso. Foi final de 2021 para início de 2022. Então a gente se juntou
com esse intuito mesmo, de trazer essa integração, trazer uma proposta realmente bem integral, que ficasse na cara que é integral. Porque ficava meio... Como era familiar e era muito meio... cara de casa. Cara de casa, exatamente. Não tinha uma organização 100% focada para isso. Então, eu acho que foi isso que a gente mais buscou, principalmente nesse início aí. Como o Caio falou, a ideia da empresa, a idealização inicial foi da nossa mãe, né? E já tem mais de 15 anos isso. Quando a gente se propôs a assumir, a gente quis trazer também uma visão diferente de negócio, de mercado, que antes não era uma preocupação que se tinha, por ser uma empresa familiar, pequena, etc. Então, a gente veio, além de trazer um novo nome, uma nova identidade visual, a gente mudou de ponto comercial, a gente fez uma série de mudanças, a gente desenvolveu processos, desenvolveu políticas para que a empresa fosse uma empresa. Não fosse uma extensão da nossa casa. Um conglomerado de profissionais autônomos trabalhando juntos, sabe? Acho que tem uma grande diferença aí entre quando você é profissional autônomo e quando você de fato se reconhece e funciona como uma empresa. E aí a gente fez esse shift aí do final de 2021, né, para cá. E aí no início de 2022 foi que a gente inaugurou oficialmente como Ecoa Saúde. Eu estava lá no dia da inauguração com a Simpa Organic. É verdade. Então, foi nesse momento que a gente decidiu que a gente precisava se reestruturar para, de fato, ficar uma empresa mais robusta, com os processos mais bem definidos, com uma gestão mais clara. E conseguisse trazer essa questão de equipe multidisciplinar, né? Que nós tínhamos outras pessoas, outros colaboradores, mas não era um negócio muito integral, não era muito integralizado, era muito mais cada um no seu quadrado, fazendo as suas coisinhas. E hoje a gente traz isso onde a gente consegue mesclar os serviços e integrar e entregar o máximo possível para aquela pessoa, para que ela não precise estar pingando em cada ponto também. Então, a gente traz serviços de saúde física, da saúde mental, psicologia, parte de energética. Eu acho que o que mais mudou assim, foi essa integralidade, essa interdisciplinaridade. Tá, e isso daí são processos internos, né? Que reverbera, né? Aparece. Mas como vocês comunicam isso? Como foi o processo de comunicar isso? Porque eu sempre falo o seguinte, que de um tempo para cá, as pessoas começaram a falar mais de consciência, de física quântica, de Ho'oponopono, são muitos assuntos hoje que um ou outro já conhece, mas foi muito na questão de quando ficamos em casa e as pessoas começaram a buscar algo para... Foi até uma questão de fuga. Muita gente... A gente sabe que, ao mesmo tempo que aumentou o nível de ansiedade, também aumentou o nível de gente buscando, peraí, preciso cuidar da minha mente. E aí vieram muitos assuntos, que eu até brinco, eu falo assim, muitos assuntos quânticos, energéticos, a espiritualidade ficou mais evidente. Mas isso também, ainda ao mesmo tempo, são assuntos um pouco mais, digamos assim... Vocês precisam educar, diferente de outras clínicas. Abrir aqui uma clínica de fisioterapia. Isso já é comum, né? Já faz parte da nossa realidade há muitos anos. No caso do ECO, vocês têm aquele desafio de educar a audiência de vocês. E quando eu falo educar, é dar informação mesmo, é que fique clara essa informação. E aí eu parto do ponto de vista de comunicação, de marketing. Como vocês fazem isso? A gente busca trabalhar muito esse conceito da integralidade, de que a gente não consegue separar a pessoa em várias partes. Então, não é só eu cuidar da minha saúde física ou eu só cuidar da minha saúde emocional. Então, eu preciso fazer um pouco de cada para que tudo isso construa o meu bem-estar, entendendo também que bem-estar ele não é só uma coisa que eu faço, é um conjunto de coisas, de hábitos que eu construo ali com uma frequência, com uma constância e que vai me trazer esse estado de satisfação interna, seja em relação ao meu corpo, às minhas relações, a como eu me comporto, né? Então, a gente traz uma comunicação muito mais voltada para essa importância de olhar a pessoa como algo indissociado, né? Como um ser humano integral ali que precisa cuidar de várias frentes ao mesmo tempo, né? Porque na prática é isso que precisa acontecer. E aí vocês comunicam isso através de informação, conteúdos nas redes sociais? Isso. Nós fazemos várias recomendações, tanto a nível de como se cuidar melhor no verão, coisas mais corriqueiras, quanto informações mais específicas da área. E aí nós temos os nossos colaboradores que vão fazendo essas colaborações, né, de fato, com informações mais a nível específico,
claro, por exemplo, eu falando da questão de osteopatia, na questão de fisioterapia, questão postural, a Lídia falando muito mais dos processos terapêuticos, a nível da escrita terapêutica, que é uma coisa que ela tem falado bastante recentemente. Então, nós vamos trazendo esses tipos de assunto mesmo nas nossas redes, claro, intercalando entre outras coisas, mas sempre trazendo esse tipo de assunto, puxando para a consciência da pessoa, para trazer aquilo ali para o dia a dia da pessoa também, né? Isso. Com orientações muito práticas, assim, de que a pessoa, o que ela pode fazer em casa para melhorar uma dor lombar, por exemplo, um exercício de respiração que ela pode implementar. Então, a gente traz uma comunicação que não só fala dos nossos serviços, porque isso também é importante, né? Mas que fala desse cuidado integral que a gente propõe, né? Exatamente. Conteúdo. E respiração é um baita desafio, né? Trabalhar a respiração... Eu tenho dificuldade até hoje. Olha que fui da rádio por muitos anos e vários colegas lá falavam, não dá para perceber, Bel, mas eu tenho uma baita dificuldade. E aí, é uma potência vocal, assim, muito boa, assim, dá para perceber e não parece mas realmente. tenho muita dificuldade. E eu percebo isso no exercício físico, na atividade física, trava, fica parado, sabe? Não, eu acho muito legal. Vocês trabalham essa parte também lá? A gente trabalha integrada a outros serviços. Por exemplo, o Pilates trabalha muito a técnica da respiração. Na própria psicoterapia, a gente orienta exercícios de respiração, porque é inegável o quanto melhora a nossa oxigenação, quanto melhora a nossa disposição, quanto diminui o ruído mental. Só da gente parar 1 minuto, que seja, e fazer uma respiração um pouco mais consciente. Então, a gente traz muito isso dentro dos nossos serviços, assim, como um todo, não só num específico. É interessante tu trazer a questão da respiração, que a respiração ajuda até a modular a dor. O processo de respirar com calma, respirar profundamente, trabalhar a respiração no diafragma, que é o músculo que é responsável pela respiração. Então, quando a gente está muito estressado, a nossa tendência é diminuir a respiração mais diafragmática, que é essa respiração mais aqui no abdômen, e respirar mais apical, que é mais aqui nessa região superior do tórax. E isso deixa a respiração muito curta. E aí isso ajuda a acelerar o batimento cardíaco. Então, isso vai acabando te deixando cada vez mais acelerado. Então, tu diminuir um pouco a frequência, abaixar a respiração, deixar ela mais no diafragma, te ajuda a acalmar. E aí também ajuda a controlar a dor. Interessante, né? Tudo está interligado. Eu super acredito nisso. E o emocional comandando tudo, né? Com certeza. E quando o público chega até o ECOA, geralmente chega... para procurar por conta de uma dor na coluna, por conta de uma ansiedade, o público já entendeu. Eu falo assim daquele que não conhece mesmo, alguém indicou. Ele já entendeu que ao chegar lá ele está em busca de um fisioterapeuta. Muitas vezes como vocês fazem essa integralidade, justamente? As pessoas geralmente chegam muito mais focadas em um serviço. Porque eu vi no Instagram, ou eu fui indicada, ou uma pessoa me falou, e aí a pessoa vai procurar aquele serviço específico. Só que quando a gente recebe ela, a gente busca e treina a nossa equipe para ter esse olhar, né? Para além daquele serviço que ela está realizando com a pessoa. Então, a observar que outros sintomas, que outros sinais essa pessoa apresenta e poder direcionar. Olha, é mais indicado que você faça... Às vezes, ela vai procurando a psicoterapia, já aconteceu. E aí, a gente identifica alguma outra situação de saúde física, encaminha para o fisioterapeuta. E aí, quando ela melhora na fisioterapia, ela volta mais disposta, mais inteira para o processo terapêutico. Então, tem essa troca e a gente treina a nossa equipe para estar atenta a esses sinais, esses sintomas, para poder olhar para a pessoa também com esse olhar diferenciado. Essencialmente, cuidado. Cuidado, é ter o cuidado de mostrar como ela pode se cuidar ainda mais. Então, a gente treina mesmo, a gente faz reuniões para trabalhar essa integralidade mesmo, trazer que a gente está cuidando de uma pessoa. É uma pessoa, é um ser, é uma pessoa. Então, a gente tem que cuidar. Vocês meditam? Eu medito. Eu não tenho o hábito de meditar, não. A minha meditação é mais com o meu esporte. É mais eu dentro não do consigo, esporte. gente. A minha mente fica falando, tagarelando, e eu já falo assim, meu Deus, tá insuportável isso, e eu paro. Mas é um treino, assim, né? É um treino de poder silenciar, porque, assim, a gente tende a achar que meditação é ficar sem pensar em nada. E, na verdade, sem pensar em nada é quase impossível a gente ficar. Não é sobre pensar ou não pensar, é sobre observar o que acontece na tua mente. Quais são os pensamentos que surgem? Qual é a qualidade desses pensamentos? Eles me remetem a alguma emoção, mas observar não embarcando neles. Porque o que acontece, a gente pensa uma coisa, que aí leva para outro pensamento, quando a gente vê, a gente já está pensando daqui a 50 anos o que vai estar acontecendo na minha vida. E isso vira um turbilhão, né? Então, é poder observar e deixar eles passarem. Olha, estou pensando sobre isso agora, ok. Deixa eu passo para o próximo, sabe? E ir treinando esse olhar da mente para o que acontece lá dentro, para não ficar uma bagunça.
E a população, que vocês sentem que chega ali no ECOA, ela está mais ansiosa? Quais são, vamos dizer assim, deve ter várias, eu acredito, mas as principais queixas de quem vocês recebem lá, que está buscando esse bem-estar? A nível de ansiedade, existia, a gente já atendia antes da pandemia, né? Então, com a pandemia, dispararam, né? Disparou a procura e disparou também os casos de ansiedade. E aí vem as outras coisas associadas, síndrome do pânico, entre outras coisas. Então, assim, aparece muita gente com sintomas disso, sim. Inclusive, para mim, com situações a nível de respiratório, a nível de dor mesmo. Fibromialgia, que é uma situação que acaba aparecendo muito para mim no consultório. Nossa. E que está muito relacionado a questões tanto de ansiedade quanto de relações mais da questão psíquica mesmo, mais da psicologia. Então, está muito relacionado às somatizações, então acabam aparecendo muito e a gente realmente tenta fazer essa integralidade. Isso aumentou bastante no meu consultório nos últimos 2 anos, assim. Tem aparecido bastante. E vocês conseguem, essa pessoa que chega lá, como você falou, se você percebe que ela precisa, na verdade, sair aqui sair não, né? Mas ela está ali fazendo a terapia com você, mas precisa também de... Vocês conseguem fazer esse paciente, o espaço ECOA, ele se torna para ele um espaço contínuo ou não? É limitado? Fica só um tempinho ali e termina um tratamento? Como é que funciona? Aliás, aproveita e fala e conta para a gente como funciona, o que vocês oferecem, o que a gente encontra nesse espaço de consciência à saúde. Bom, na maior parte das vezes, a gente consegue ter uma continuidade longa do paciente com a gente, né? Não só porque ele gosta dos serviços, obviamente, mas porque a gente realmente propõe um acolhimento diferente. Então, a gente tem um recebimento das pessoas com esse carinho. Então, todo mundo sabe, a gente sabe o nome das pessoas, a gente sabe quantas vezes na semana ela vai lá, a gente acompanha de perto o que está acontecendo, mesmo que não seja eu que esteja atendendo, né? Tá sendo atendido por outro profissional que não é nem do meu serviço, mas a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o caso daquela pessoa. Então, a gente tem essa proximidade com o nosso paciente, ele sente que ali a gente constrói uma grande família, uma grande rede de apoio, porque as pessoas acabam contando umas com as outras para além dos serviços que elas utilizam ali, né? A gente tem pacientes já de muitos anos que continuam com a gente e são muito fiéis. E os serviços, Caio? Quais são os serviços que oferece o ECOA? Bom, a gente, da parte de saúde física, nós temos a questão do Pilates. Pilates, eu acho que foi onde começou, principalmente, né? Começou com o Pilates e depois foi se estendendo, e depois a gente foi aumentando a gama de serviços, mas o Pilates foi o primeiro da parte de saúde física. Dentro da saúde física, aí nós temos os serviços de fisioterapia, que nós temos a questão de acupuntura, a osteopatia, um método postural chamado GDS, que não é tão conhecido aqui em Belém, mas é um método que eu trabalho. Aproveita e já conta, já fala pra gente, que eu sou curiosa. O GDS, ele é uma sigla do nome da criadora do método, tá bom? Ela é francesa, a Godelieve Denise Stroif. O GDS é um método postural que ele trabalha com a reorganização das cadeias musculares e articulares. Tá? E o que seria isso, né? Estou falando grego aqui. Bom, as cadeias musculares e articulares, o corpo, a gente trabalha... Hoje, na medicina ocidental, a gente trabalha muito segmentado, né? Então, nós vemos que tem médico especialista de punho, médico especialista de cotovelo, de ombro, enfim, pé, isso. E a mentalidade, a filosofia dela era que o corpo é uma unidade e se tinham cadeias onde se distribuíam as forças pelo corpo. São 6 cadeias que distribuem as forças pelo corpo e quando tem um desequilíbrio entre essas cadeias, começam a acontecer os sintomas. Faz muito sentido, né, gente? Faz muito sintoma. Isso, exatamente, faz todo sentido. Então, quando a gente pensa em unidade, pode ser que aconteça que uma torção de tornozelo ou uma escoliose na coluna lombar pode estar levando a uma dor de cabeça, ou uma torção de tornozelo pode estar levando a uma dor na lombar. E isso é muito fato. E a gente gosta de trabalhar principalmente com essas coisas integrais. E isso é um outro pensamento também da osteopatia, que é uma outra técnica que eu aplico, que também trabalha muito isso, ver o todo da situação, ver qual é o cerne real da questão para poder realmente buscar. Hoje a medicina ocidental trabalha muito em cima dos sintomas. Tanto que a gente vai ver, por exemplo, tu tá
gripada, realmente não tem o que fazer, é um ciclo viral. Então, são 7 dias, tu não tem como escapar. E o que a gente vai fazer? Medica para tu cuidar dos sintomas. Hoje em dia, tu vai chegar com dor na coluna na Unimed, por exemplo, tu vai chegar lá, eles vão te dar um anti-inflamatório, vão te dar um analgésico para sossegar a dor, mas tu não vai ter qual é o motivo dessa dor. A causa, a gente né? busca, com todas as técnicas que eu costumo trabalhar, a gente busca o cerne da questão. Tem Busca quiropraxia lá? Não. Não, a gente não trabalha com a quiropraxia. A quiropraxia, na verdade, ela é meio que irmã da osteopatia. Isso, Elas vieram bem juntas ali e houve uma separação ali no meio do caminho. Tanto que tem muitas manobras em comum. Entre as duas, assim. Tanto que tem os famosos cracks, né? São as manobras que provocam a cavitação, que é o famoso estalo. Né? Que é que muito o pessoal bom. Busca, é muito bom, inclusive. Gente, precisa ir lá. Não tem como. As pessoas realmente gostam bastante, buscam. Tem muita gente que tem medo, inclusive, mas não precisa ter medo. São manobras que são muito seguras. E a gente sempre faz todos os testes que precisam ser feitos antes de executar uma manobra dessa. E se a pessoa tem medo, a gente não realiza a manobra que faz o estalo. Porque a gente tem muitas outras ferramentas que a gente pode usar para poder ajudar aquela pessoa. Que mais de serviço? Vai. Bom. Da parte da parte emocional, né? A gente tem a psicoterapia tradicional, a gente trabalha também com grupos de autoconhecimento, a gente trabalha na parte energética com a terapia Reiki, que é uma terapia energética de imposição de mãos, né? A gente tem massagens também, massagem relaxante, drenagem linfática, massagem modeladora, limpeza de pele, que mais? Deus, muitas coisas. Tem a lipogessada. Tem umas outras mais voltadas para estética, né? Aplicação de enzimas. Então, tem uma série de serviços que a pessoa pode ali passar, consumir e construir esse bem-estar, né? Do autocuidado ao autoconhecimento. Do autocuidado ao autoconhecimento. A autoestima também, né? Porque tem a parte estética. Isso, e fora a questão empresarial também, né? Isso, fora os serviços que a gente atende nas nossas unidades, a gente também presta serviços para empresas, né? Serviços in company, então a gente faz eventos empresariais, levando alguns serviços como a Quick Massagem, que é aquela massagem na cadeira. A gente tem um novo produto também, um novo serviço que a gente já está em andamento, que é o plantão psicológico nas empresas. Então, a gente faz esse atendimento para os funcionários da empresa na modalidade plantão, que é um pouquinho diferente do consultório normal, né? Não é uma hora de duração, é uma forma de atuar diferente, mas que traz muito resultado, porque cuida ali das pessoas que estão trabalhando no seu ambiente de trabalho. Então, elas não precisam se deslocar para um consultório, para uma clínica, para ter um suporte psicológico, né? Elas podem ali mesmo, dentro da sua empresa, encontrar isso e se beneficiar dos resultados, né, de ter um suporte psicológico ali no momento em que ela está passando por uma situação desafiadora. Gente, vocês atuam em pontos assim que eu falo que é pontos que não só pesquisas a gente vê, inclusive muito perto da gente, dentro de casa, com os amigos, muito sensíveis e muito comum, que são as pessoas se queixando de coluna, de mente, do emocional, né, respiração. Então, tem vaga ainda lá? Tem, só procurar a gente. A gente tem, atualmente a gente está em 2 unidades, né? A nossa matriz, que é na Curuzu, entre Duque e Rômulo Maiorana, número 1513. E, recentemente, em setembro do ano passado, a gente inaugurou a nossa unidade menorzinha, que é o nosso projeto Pocket. piloto, que é no Shopping Metrópole, ali na entrada de Ananindeua, logo no primeiro piso. A gente tem uma unidade lá também que tem menos serviços, é mais a parte de físio, acupuntura, massagens, mas que também tem a mesma qualidade que a gente entrega na Curuzu. Eu acredito, né? Tudo sincronizado. A acupuntura, fala um pouco disso. Eu vejo as pessoas... eu vejo aquele... ou ama ou odeia, né? Ou serve ou não serve. Eu tenho uma curiosidade. Essa questão Nunca de serve fiz, ou não serve, ama ou odeia... Depende pra quê, né? Varia muito de pessoa para pessoa. É por isso que eu gosto Meu de pai é trabalhar apaixonado. com vários... Eu gosto de ter uma gama de ferramentas um pouquinho maior. Porque... nem sempre tudo funciona com todo mundo. Nem Jesus foi unânime na época dele, né? Então, a gente não tem como dizer assim, existe uma técnica suprema que vai trabalhar tudo. Não, mas a acupuntura realmente é sensacional. A acupuntura, ela é uma da medicina tradicional chinesa, né? Então, ela trabalha o que eles trazem como pontos energéticos, né? Que são os... palavra...
Eu vou lembrar. Os chakras não, nada a Não, ver. tem A outra já está nos relação chakras, com está na parte chakras, energética. Porém, na verdade, são os meridianos. Lembrei, Meridianos. meridianos, tá? Eles tratam os meridianos. Os meridianos estão muito relacionados ao funcionamento, principalmente dos órgãos. Tem os meridianos do rim, fígado, bexiga, e tem alguns outros meridianos que são um pouco mais específicos da acupuntura, o vaso governador, enfim, são vários meridianos e eles buscam com as agulhas, com o agulhamento, né, no caso, eliminar restrições nesses meridianos. Às vezes, o fluxo energético desses meridianos estão bloqueados em algum ponto desse meridiano e aí com as agulhas eles buscam ou eliminar essa restrição, esse bloqueio, ou aumentar o fluxo se o fluxo tiver baixo. É por isso que atenua a dor, né? Exatamente. Chakras a gente realinha ali no reiki, No né? reiki, com certeza. Isso. É isso Conheça um mesmo. pouquinho. E quando a causa são problemas na coluna que as pessoas, pelo menos a população, e aí a medicina vai saber muito melhor do que eu, então eu vou falar que enquanto população acredita que não tem jeito, como cifose, escoliose, quando chegam casos assim. Bom, vamos Dá lá. para amenizar? Porque assim, Ou só na quando dor? a gente traz em escoliose, eu tenho uma opinião assim razoavelmente controversa, mas eu particularmente não conheço nenhuma pessoa que não tenha algum grau de escoliose. O que é uma escoliose? É um desvio lateral da coluna. Quando a gente está falando de cifose e lordose todo mundo tem também, porque a cifose e a lordose são duas curvaturas da coluna que são curvaturas que são fisiológicas. A coluna ela não é reta, ela não é 100% reta, assim, antero-posterior, então na frente e atrás. Elas têm umas curvaturas que servem para dissipar melhor a ação da gravidade. É para melhorar mesmo essa absorção de impacto que a gravidade impõe na gente, que o nosso peso impõe na gente, tá bom? Então, isso são as cifoses e as lordoses. Nós temos duas cifoses e duas lordoses na coluna, tá bom? Então, são duas lordoses, a cervical e a lombar, e a cifose é a torácica e a da região sacral, tá bom? A questão da escoliose, dependendo do grau, realmente pode trazer algum nível de disfunção, realmente algum impacto negativo na pessoa. Mas, geralmente, a escoliose ela vem por conta do dia a dia da pessoa. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui e eu fosse um trabalhador aqui hoje, por exemplo, e eu trabalho nessa posição, mas voltado para frente, mas sempre fazendo esse movimento de rotação aqui para o lado esquerdo. A minha tendência é que um belo dia, no decorrer da minha vida, quando eu for fazer uma avaliação por N motivo, eu vou encontrar um desvio mais lateral para um lado com essa rotação mais, porque o corpo ele busca facilitar aquilo que tu está fazendo. Sim, Ele mas tenta aí se esse adaptar paciente àquela que tem situação. esse quadro, quando ele chega no ECOA, o que é indicado para ele? Pois é, eu faço primeiro a avaliação física, dando o meu ponto de vista de fisioterapeuta. Então, eu trago os dados para ele do que ele tá passando. Então, eu faço a avaliação buscando qual é exatamente a queixa dele, o que ele está trazendo. Aí eu trago também, vejo o que ele traz de dados médicos que ele pode trazer. E quanto mais informação ele me trazer, melhor. Porque aí, quanto mais informação, mais eu consigo embasar e explicar exatamente isso que eu estou te explicando para essa pessoa. Para ele entender que, às vezes, não é a cifose ou a escoliose ou o que ele está achando que está trazendo essa problemática para ele. Talvez um ajuste numa cadeira que ele trabalha, talvez uma melhora no quadro de atividade física, que geralmente é uma pessoa que não está praticando uma atividade física ou alguma coisa nesse sentido. Então, ou talvez uma busca mais específica, como indicar um pilates, por exemplo, já que a pessoa está buscando alguma coisa para melhorar a questão postural, e o pilates ele trabalha muito isso, muito essa questão postural, ele trabalha a musculatura profunda, que ajuda a dar mais estabilidade. Então, é isso que eu busco nesse primeiro contato, nessa avaliação inicial. É trazer para a pessoa mesmo, com dados e mostrando para ela no corpo dela mesmo, que, olha, se tu organizar isso aqui, se tu ajeitar a tua estação de trabalho e organizar isso aqui, olha como melhora. E a pessoa sente a melhora naquele exato momento. Então, fica muito fácil de, depois que ela percebe aquilo ali, tá mostrando para ela o caminho do que é realmente. Do que ela pode fazer, Do até que para ela atenuar a pode dor, fazer, né? Eu exatamente. falo isso da escoliose porque a gente teve uma pesquisa E pra recente que melhorar a aumentaram qualidade de muitos vida. casos de escoliose.
Né? Então, as pessoas estão buscando muito melhorar, não a curvatura, que às vezes, talvez, não sei se ainda tem gente que até opera, né? Mas amenizar as dores que a pessoa dependendo do sente. grau, realmente tem que ser feita uma cirurgia, mas é uma escoliose já muito severa, tá bom? A grande maioria dos casos de escoliose não precisa operar. Acho que consegue resolver com fisioterapia, né? Quando a pessoa é criança, até ali os 12, 13 anos de idade, ainda tem alguma mudança no quadro da escoliose de fato, a nível, se tu pegar um exame de imagem, mas dá para a gente melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, fortalecendo, por exemplo, a musculatura, as acessórias que ajudam a manter a postura daquela pessoa muito mais alinhada. E aí, esteticamente falando, visualmente falando, aquilo ali não se torna mais um incômodo. Então, é como saber levar isso daí. Gente, a gente termina o papo com vocês com vontade de ir lá para respirar melhor, para ter uma cuidar da saúde mental. E cuidar da saúde mental. Com certeza. Dos chakras, alinhar os chakras lá. Exatamente. Deve ser um espaço, inclusive, muito gostoso de estar, porque eu conheci um pouco ali na inauguração, já deve ter mudado, que geralmente acontecem muitas mudanças de quando inaugura, né? Já tem o quê? 2 anos? Vai fazer 2 anos agora em abril. Pois é, mas é um espaço realmente muito acolhedor, muito gostoso. Eu queria que vocês deixassem para a nossa audiência as redes sociais e um convite para que as pessoas fossem conhecer o ECOA. Gente, está todo mundo convidado para vir conhecer nosso espaço, para usufruir dos nossos serviços, do nosso cuidado, de tudo que a gente oferece. Acessando o nosso Instagram, vocês conseguem todas as informações. É @ecoa.saúde, ecoa com 2 Cs, é bem importante. Ecoa.saúde. É só entrar lá que vocês conseguem conferir todos os nossos serviços, as nossas orientações, os nossos conteúdos, as promoções. Então, fiquem à vontade para vir nos conhecer. Repete para a gente, Caio, os endereços. Bom, nós temos a matriz, que fica na rua Curuzu, na Travessa Curuzu, número 1513, fica entre a Avenida Duque de Caxias e a Rômulo Maiorana. E a nossa unidade no Metrópole é lá no Shopping Metrópole, tá bom? Na rodovia BR-316. Eu não sei o número. L1. No primeiro piso, tá? Na parte da garagem ali, No né? estacionamento, isso. No estacionamento. Tá certo. Ele entra também pela... Entra pela Mário Covas também, Mário né? Covas. Pela Mário Covas, tem entrada no Mário Covas também. Gente, muito obrigada pela vinda de vocês, por esclarecer um pouco mais de assuntos, de pautas tão importantes, tão pertinentes e que afetam tanto a população. Eu desejo sucesso para vocês e agradeço a vinda de vocês. Obrigada, a gente Muito que agradece obrigado, o convite. A gente que agradece pela oportunidade. Aí, para você que nos assistiu, muito obrigada e até a próxima.